Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado, já são mais de 50 episódios, se você ainda não escutou a gente, não ouviu, tem muita coisa bacana, como eu falo aqui, eu tenho aprendido demais, tenho certeza que você também pode aprender com os conteúdos, com as histórias e com as vivências das pessoas que vêm aqui e compartilham com a gente. Corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E hoje eu tô com um cara aqui que eu sempre admirei e, como eu posso dizer assim, o mercado imobiliário ele aproxima as pessoas, então... seja uma pessoa do bem, trabalhe com honestidade, seja honesto, que o mercado imobiliário ele aproxima as pessoas. Então, você precisa fazer coisas boas para atrair pessoas boas. E hoje eu quero agradecer aqui Luiz da Mirante. Estou muito feliz de estar aqui com você. Já te falei isso, vou falar novamente, sou um grande fã do trabalho que você faz, da pessoa que você é, e estou extremamente feliz de ter você aqui para conversar um pouquinho, compartilhar com a nossa audiência. Fica à vontade aí para se apresentar. Vou confessar para vocês, tá? Eu vi o programa andando, já chegou nos 54 e eu não era convidado. Eu tava falando, o que esse meu amigo tá esperando para me convidar? Até que finalmente o Felipe falou, capitão, vamos participar? Então cá estou, obrigado Felipe. Eu te acompanho, você está fazendo um trabalho maravilhoso, tenho visto o teu crescimento, como mentor, como palestrante e o teu programa que eu sou apaixonado. Obrigado por estar aqui com vocês. Cara, de verdade, muito feliz, muito bacana, assim, o que o mercado imobiliário, ele me proporcionou. Para você, eu sei que proporcionou grandes coisas também, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre... tudo que a gente vivencia dentro do mercado imobiliário, né? Agora conta aí pra gente, como que o capitão entrou no mercado imobiliário? Vocês não vão acreditar. Aqui é um médico, ou seja, um cara que queria ser médico, acabou indo para a faculdade de análise de sistemas, acabou fazendo direito e ficou apaixonado pelo mercado imobiliário. Ou seja, eu nunca imaginei ser corretor de imóveis. Eu até brinco, se quando pequeno eu falasse que ia ser corretor, ia tomar um safanão do meu pai. Porque antigamente ser corretor não era legal, hoje é. Mas naquela época não, você era engenheiro, arquiteto, médico, advogado, menos corretor. Então, estou aqui no mercado por acidente, me apaixonei e hoje eu te falo, para quem quiser escutar, esquece os outros diplomas, sou corretor de imóveis. Cara, é muito engraçado isso porque a gente escuta, né, dos pais, você tem que estudar, fazer uma faculdade, aquela velha história, trabalhar, se aposentar e depois curtir, né? Na minha época era pior ainda, Felipe. Tinha que ter curso de datilografia. Quem não soubesse datilografia não ia ser nada na vida. Mas o Luiz é um meninão, né? Quantos anos você tem, Luiz? 62, 42 de corretagem. Olha aí. Deixa eu deixar claro para tua audiência que apesar de ser um dinossauro, eu troco chip todo ano. Tô com chip 5G aqui, ó. Então não vai falar, vou assistir o dinossauro? Inclusive, ele já veio aqui até para mudar o nome do programa, né? Que ele falou que, eu não bebo cerveja, então tinha que ser água, café e vinho, não é isso? Eu não bebo cerveja, eu não bebo chopp, bebo água e café. Então vamos mudar. Eu falei, vamos pôr charuto, vinho, água gelada e café. É isso aí. Ô Luiz, eu tenho um grande espelho em casa que é meu irmão. Meu irmão é formado em ciências contábeis, também fiz formação em ciências contábeis. E aí meu irmão é ex-bancário e eu tinha o sonho de ser gerente de banco. E aí fui pelo mesmo caminho, mas aí um certo dia ele falou, cara, escuta o que eu vou te falar, faz o curso de TTI, tira o Cresce, que acho que é algo bom. E eu confesso, menino, eu tinha aquela resistência, mas pra mim o cara que é corretor de imóveis é o senhorzinho com aquela pastinha de couro marrom debaixo do braço, por que eu vou fazer isso? Enfim, ouvi meu irmão e hoje tô aqui, não troco essa profissão por nada. Não, e a gente fala até mais, né, Felipe? Alguns têm a imagem que corretor é aquele que não deu certo em outra profissão. Exatamente. Já teve uma época que foi isso. Eu diria que na última geração que está chegando é um pessoal totalmente diferente e mesmo a geração antiga que permaneceu tem uma cabeça diferente. A gente sabe que é estudar, reciclar, se aperfeiçoar, ou seja, aquele senhorzinho, entre aspas, que é o mostrador de imóveis, já morreu, se não morreu, vai morrer. Mas, ô Luiz, o que eu quero trazer aqui é o seguinte... Você está há bastante tempo no mercado imobiliário, passou por várias e várias fases do mercado imobiliário e agora a gente está numa geração de pessoas mais novas, né, chegando aí. Qual que é a sua percepção sobre isso? Qual que é a sua visão? Talvez você não sabe, Felipe, e talvez quem está nos assistindo não sabe, durante 24 anos eu fui conselheiro do Cresce. Tá. Conselheiro estadual, conselheiro federal no COFES, fui do sindicato, do COFES, do Secov, e eu tive a oportunidade de acompanhar a entrega de carteiras. E o nosso presidente Viana
do Cresce, toda vez que entrega a carteira, ele faz questão de perguntar quais são as profissões que estão no auditório. E é engraçado, essas últimas carteiras que a gente tem entregue, a grande maioria já tem um curso universitário e vem de outra profissão. Tá? Então, aquela imagem que a gente tinha de corretor de imóveis, com certeza estão com os dias contados. Hoje, o corretor de imóveis é sim um cara preparado. E a pandemia fez ainda mais isso, né? Sim. Tá? Porque a pandemia deu um novo valor para o imóvel. A pandemia mostrou que, na verdade, trabalhar remotamente dá certo. Quer dizer, a corretagem cresceu muito durante a pandemia. Eu vejo essa nova geração que está chegando, uma valorização de toda a categoria, que todos ganham. O dono da imobiliária, o profissional e, em especial, o cliente. Sim. O cliente é mais bem atendido com pessoas mais bem preparadas. Que é isso que ela procura, não um mostrador de imóvel, né? Ela procura uma assessoria. O Luiz trouxe um charuto, se quiser acender seu charuto, fica à vontade. Tá em casa. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu fui pescado. Eu tirei o Cresce antes de pensar em entrar na profissão, tá? Como eu falei, meu irmão falou, eu tirei o Cresce. E certo dia me ligaram aí para fazer uma entrevista numa imobiliária Coração Gigante, que eu brinco. Foi uma escola para mim assim, Luiz, magnífica. Eu diria até mais, para quem está nos escutando. Sempre me perguntam isso, Felipe. Poxa, eu tirei meu Cresce. Eu devo trabalhar de forma autônoma, devo montar minha imobiliária. Eu acho que é quase obrigatório, no começo de carreira, você trabalhar numa imobiliária. Depois de um certo tempo, eu diria que é facultativo, apesar que eu acho muito bom negócio trabalhar numa imobiliária. A estrutura que ela te oferece e você é o sócio majoritário. Sim. Mas tudo bem, quer manter a carreira solo? Não tenta manter a carreira solo quando tira o TTI. Trabalhe uns 2 anos, mais ou menos, em alguma imobiliária para você saber o que é, na verdade, ser empresário, o que é, na verdade, ser corretor de imóveis numa PJ. É muito diferente de um APF. É aí que eu quero chegar. O que acontece? Eu fui atraído porque a galera falou que a gente ia ganhar muito dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro, ter qualidade de vida. E trabalhar pouco. Vender muito imóvel. E, cara, falei, né? Tô no lugar certo. E o que eu quero trazer aqui para a gente poder discutir sobre isso? Você acredita que algumas imobiliárias atraem corretores, começando por uma grande mentira, trazendo que o fato de que o mercado imobiliário é algo que é muito fácil de ganhar muito dinheiro? Eu não diria que as imobiliárias, eu acompanho o mercado imobiliário bem de perto, leio o anúncio das congêneres e tudo mais, eu não diria que as imobiliárias, é lógico que as imobiliárias doram as pílulas, tá? Mas na verdade eu acho que é inocência do corretor. Tá? Porque na verdade o que acontece? Eu não consigo imaginar nenhuma profissão, não só corretor, que se ganhe muito, trabalhe-se pouco, não existe isso. Nem fazendo coisa errada, quanto mais fazendo coisa certa. Então, acontece, é a melhor profissão do mundo? Não tenho dúvida. É a melhor profissão do mundo. Se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser corretor de imóveis de novo. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá, ok? Tá aí N exemplos, tá? Tem que trabalhar muito? Muito. Eu cansei de trabalhar sábados, domingos e feriados e 44 horas por semana eu acabava na quarta-feira. Quer dizer, diferente de um CLT que faz isso na semana. Na quarta-feira já tinha acabado minhas 44 horas. Dá para ganhar dinheiro? Muito. Tá? Agora, de novo, não pode ser, eu falo geração miojo, né? Achar que vai ganhar dinheiro em 3, 4 meses. Não vai. Mercado imobiliário não é curto prazo, né? É isso aí. É carteira, é relacionamento. Eu vejo, às vezes, corretor, depois de 4 meses, estou indo embora que não deu certo. Meu amigo, eu falo, eu dei certo da noite para o dia, só que demorei 42 anos. Ok? Hoje sim deu certo. Agora, em 4 meses... É o que você falou, o corretor ele tem que entender que ele é uma empresa. E ninguém abre uma empresa com prazo de validade, né? Vou tentar abrir uma empresa e ficar 3 meses. Sabe o que acontece, Felipe? Eu diria que o cara não pode ter plano B. Tem gente que fala, o abecedário tem... Esquece, é plano A. Eu vou ser corretor de imóveis, vou trabalhar, vou ter sucesso, mas para isso vou pagar a conta. Simples assim. Tá? Tem uma frase americana que fala, todo mundo quer chegar no céu, mas ninguém quer morrer. Alguma coisa parecida, tá? É mais ou menos por aí, mas se você quiser ganhar dinheiro, você tem que pagar. E tem que ter fome. Não pode... Eu conheço muito, e você deve conhecer também, né, Felipe? Aquele cara que vende e aí fica 2, 3 meses sem vender, sem trabalhar. Vende 2, 3 meses sem trabalhar. Aí quando fica duro, vem correr pro desespero. Não, e aí o pior, né, Felipe? Aí ele pega o cliente desesperado, o cliente repara que ele está mais preocupado em ganhar a comissão do que fazer o sonho dele, e aí não dá certo.
Corretagem não é ansiedade, corretagem eu falo que é um jogo de xadrez. As cartas estão em cima da mesa e você tá ali, ó, olhando a jogada. Tá? Ô Luiz, de onde que veio essa história do capitão? Isso é engraçado, é gostoso até contar isso. Eu sempre falo para os meus corretores que o mercado imobiliário é um grande oceano, sempre tem peixe. Ok? O que muda é o tipo do peixe. Tem a época da sardinha e tem a época do tubarão. Tem a época que o mar está tranquilo e tem a época que o mar está bravo. Então, dessa minha analogia que saiu o capitão. Tá? Mas não sei se você concorda, mas o mercado imobiliário é sempre assim. Sim, sempre vai ter peixe. Exatamente. O que acontece? Você precisa trocar isca, você precisa trocar o tipo de pesca, mas comida tem sempre. O que não pode é... E digamos que você passou por todos esses desafios, né? Mares agitados, mares calmos, muito peixe, pouco peixe. Eu trabalhei numa época da Bela Price, que você financiava direto com o construtor. Eu trabalhei na época da Zélia, que arrancou todo o nosso dinheiro, ficamos com R$50. Eu trabalhei com a inflação, que o overnight dava 2% ao dia. Eu trabalhei de tudo que foi modo. Eu cheguei a vender o mesmo imóvel 3 vezes no mesmo dia. E 3 vezes de preço diferente. Quer dizer, de novo, eu falo que o corretor de imóveis, na verdade, não trabalha com supérfluo. A gente trabalha com necessidade. Se a pessoa não for uma tartaruga, ou se não for um caramujo, corretor de imóveis serve. Porque tem que morar alugando ou comprando. Olha nós aqui. Tá? Então, de novo, moçada, pura e simplesmente tem muito dinheiro em cima da mesa, Felipe. O corretor precisa aprender. E eu falo mais, Felipe, para de olhar corretagem só como comissão. Tem muito dinheiro em cima da mesa sem ser a comissão da intermediação. O corretor só vê a comissão. Ô Luiz, você está há bastante tempo, você pegou mudanças assim de, podemos dizer, de comportamento, né? De quem compra, vende, aluga. Mas o que não mudou no mercado durante esses 40 anos aí de profissão? Que você fala, cara, isso não mudou. Porque mudou a forma de anunciar, mudou a forma de... A gente ficaria aqui 2 horas falando. Quer ver o que mudou? O cliente antigamente, quando chegava na imobiliária, o único que tinha informações, quem era? O corretor. Hoje... Se bobear, o cliente tem mais informações do que o corretor. Se piorar um pouquinho mais, o cliente tem tanta informação que ele precisa do corretor para o corretor ajudar a cuidar das informações. Porque ele vai hoje num portal, tem o mesmo apartamento com vários valores de condomínio, várias metragens, várias inscrições e vários preços. Dá um nó na cabeça dele. É que nem você ler uma bula de remédio. Sim. Você fala, pô, dá um nó. Ferrou. Dá. Agora, o que não mudou que o corretor não pode esquecer? Nós sempre mexemos com pessoas. A gente não mexe com imóvel. Ah, com o que você trabalha? Com pessoas. Como assim? Eu trabalho com pessoas. Eu não trabalho com imóveis. O imóvel, na verdade, é um caminho para atender a necessidade da pessoa. Mas o grande é o olho no olho. Sim. Você comentou, e agora eu acho que a gente consegue entrar nesse ponto, é do corretor ele entender os momentos, né? Muita gente que entra já querendo abrir a própria imobiliária sem ter experiência nenhuma, e isso pode ser prejudicial para os clientes dele. Mas dele entender que ele precisa de uma certa experiência, vivenciar algumas coisas, criar casco para entender. Cara, é válido eu abrir uma operação ou é melhor eu estar dentro de uma operação, ser um CNPJ empreendendo dentro de outra e aproveitar as oportunidades que me oferece? No bate-papo que eu tive com o Carnicelli, ele falou... Eu falei, cara, se você fosse um corretor, o que você faria? Ele falou, cara, eu iria trabalhar dentro de uma imobiliária, só que eu ia ser inteligente de usar o que a imobiliária me proporciona. E ele falou, vou até te dar um exemplo. Se você tem um podcast dentro da imobiliária, como que eu, como corretor, posso usar essa estrutura a meu favor? O que ele falou, o que eu não vejo é que os corretores às vezes não usam a estrutura da imobiliária toda ao seu favor. Então, eu iria ser um corretor trabalhando dentro de uma imobiliária, mas eu ia usar o máximo da estrutura ao meu favor. Porque assim, cara, eu não tenho todo o custo que uma imobiliária tem. Eu ia ter uma comissão muito mais limpa do que o dono da imobiliária, que tem uma série de custos. E, cara, eu até concordo. Por quê? Apesar de eu ter uma imobiliária para a galera não achar, mas eu fui convidado pelo meu sócio Denis para ter uma imobiliária. Eu nunca pensei em ter uma imobiliária. Eu queria trabalhar numa profissão onde os resultados dependessem única e exclusivamente de mim, que era corretor de imóveis. E aí o Denis me fez um convite e falei, cara, vamos para cima. Mas eu vejo sim, eu seria um corretor hoje que trabalharia dentro de uma estrutura de uma imobiliária, claro, que me desse todo o suporte em condições para isso. Qual a sua visão? Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Se a gente pode começar numa célula pequenininha, imaginando, numa comissão, por imaginar, de 100%,
Hoje um corretor, se bobear, se a captação for dele, a indicação for dele, gira em torno aí de 48%, 50%. A tua parte como empresário deve bater hoje na casa de 32, 34, 35. Vamos imaginar que esse aqui levou a grande parte e você ficou com a menor parte, mas fotógrafo é por tua conta, placa é por tua conta, portal é por tua conta e toda a estrutura que a gente conhece, desde o cafezinho até o papel higiênico, até... Tá? Então eu hoje, se eu voltasse para o ramo e tivesse uma imobiliária do nível das nossas que me desse estrutura, não pensaria duas vezes. Não tenho grandes responsabilidades, me limito àquela minha carteira de cliente. A nossa carteira de cliente é a nossa, do corretor, do captador. Nossa responsabilidade é enorme. Sem pensar que, vamos imaginar, muitas vezes o brasileiro vai comprar um imóvel na vida dele inteiro. Muitos nem têm essa felicidade. Sim. Você compraria com o Zé da esquina ou, na verdade, compraria através do Zé que trabalhar a empresa tal? Eu compraria com o Zé que trabalha a empresa tal. Vamos lembrar, no Código Civil, uma das poucas profissões que são previstas é o corretor de imóveis. Tem responsabilidade civil, criminal e tudo mais. Para que eu vou comprar num corretorzinho da esquina que na hora que eu executar não tem patrimônio? Eu compro na tua imobiliária que com tiro só eu acerto o corretorzinho e acerto a pessoa jurídica. Mais segurança. Mais segurança. Então eu falo hoje, eu sou Luiz da Mirante. Tira Mirante. Luiz. Que Luiz? É o Luiz da Mirante. Ah, Luiz da Mirante. Então, o nosso pessoa jurídica acaba virando sobrenome do corretor, que abre porta desde o zelador até uma plataforma de financiamento, até um cartório. Porra, é o Luiz, é o Felipe de tal imobiliária. Não tem o que pensar. Sim. Ô Luiz, durante toda Sem essa... contar, Felipe, desculpa, Imagina. Sem contar, e vamos lembrar para quem está assistindo, o corretor independente, quando ele tem um imóvel, ele não tem o cliente. Quando ele tem o cliente, ele não tem o imóvel. Aí ele sai para o mercado para fazer 50%. Só que os 50% que ficou para ele tem um monte de despesa para pagar. É. Quando ele está na tua imobiliária ou na minha, ele tem o imóvel e ele tem o produto. E fica com os 48%, 50% limpo. Exatamente. É isso que eu costumo falar, que às vezes muitas pessoas não olham por esse lado, né? A galera costuma olhar, ainda mais nessa época de redes sociais, o pessoal olha muito mais a fotografia que é postada do que os bastidores que acontecem, né? E aí, esse dia eu tava até brincando, a imobiliária fez 9 anos. E aí Eu vi. Teve um amigo que falou assim, pô, vocês estão bem pra caramba. Eu falei, porra, meu amigo, a foto é linda. O que acontece todos os dias por trás disso. Sim. Ele falou, não, eu sei, eu tô brincando, eu entendo que não deve ser fácil. Eu falei, não, é só uma analogia, mas obrigado e tal. Então, assim, em épocas de redes sociais, tudo que é postado é bonito e fácil, né? Mas o que acontece por trás são os grandes desafios. E vamos encerrar esse pedacinho dessa conversa, Felipe, porque era conversa. 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Eu prefiro trabalhar numa PJ e levar 50% de alguma coisa que 100% de nada. E, de novo, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. É o que a gente estava falando antes de começar o programa. Ninguém faz nada sozinho. Ô Luiz, você começou muito lá, acredito que na época do Jornal dos Classificados. Sim. Como que é para você ir se adaptando a todas essas mudanças do mercado? É difícil, é desafiador? Como que é o Luiz parar e falar, cara, deixa eu entender isso daqui, eu preciso, qual o momento que eu preciso? Como que é? É até curioso para mim entender assim. Felipe, por admirar você, tá tanto tempo e tá sempre performando. Até pelo fato, Felipe, da gente ter um braço na Flórida e um braço em Portugal, e a gente costuma falar que primeiro acontece lá para depois chegar aqui, isso me dá uma certa facilidade. Uhum. Então, por exemplo, mesmo na pandemia, quando a pandemia veio, não vou falar que eu estava preparado para a pandemia, mas o que acontece? Me pegou com todo o meu arquivo em nuvens, todos os meus corretores já tinham aplicativo que consegue trabalhar remotamente, eu tinha 20 mil tours virtuais do Renato da Banib, eu tinha 75 mil imóveis com fotografia, já fazia assinatura digital. Então o fato de eu ter um pé lá fora permite que eu consiga enxergar um pouquinho lá na frente, porque coisas que eu assisti lá fora. Tá? Mas eu sou um apaixonado, por exemplo, agora nas minhas placas a partir do ano que vem, já tem QR Code, tá? Eu sou um apaixonado sempre para prever o que a gente consegue. Eu levanto toda manhã e falo o seguinte, Felipe, o que eu posso fazer hoje para melhorar Mirante? O que eu posso fazer hoje para melhorar Mirante? E o tempo todo eu fico procurando como melhorar. E eu falo até mais, Felipe, no dia que a gente parar com esse pensamento, a gente quebra, ou a gente fecha, ou a gente morre. Seleção natural. Tá? Então, o tempo todo eu estou procurando como eu posso melhorar minha empresa.
Eu bati um papo até pra galera que tá entendendo o episódio anterior, que o Lauro falou que, ele falou, se você pegar historicamente as empresas que estão muito tempo no mercado que quebraram, não é porque elas são ruins, é porque elas estão fazendo a mesma coisa por muito tempo. Elas fazem sempre a mesma coisa que uma hora quebrou, porque a mesma coisa uma hora não funciona. Tem o Gabriel Villarreal, não sei se você conhece ele. O Gabriel já veio aqui 2 vezes, meu grande amigo. O Gabriel também admiro muito. O Gabriel fala muito que o nosso maior concorrente não é, na verdade, a congênere. É, na verdade, o nível, o status que nosso cliente está acostumado. Então, se você pega um cliente que, na verdade, está acostumado a viajar numa classe executiva, ele te compara com uma viagem executiva. Sim. Se você pega um cliente que anda de Mercedes, que anda de Audi, que anda de Lamborghini, que anda de Land Rover, ele te compara com esse nível. Então, não temos que comparar com o concorrente. Nós temos, na verdade, que atender a expectativa do nosso cliente. É o que ele traz muito comparado com o quê? Comparado com o quê? Tá, você não gostou disso comparado com o quê? É isso aí. Ah, esse charuto não é bom, mas comparado com o quê? É isso aí. E depende, que ele usa muito, né? Depende. Então, isso realmente é incrível. E a gente precisa entender, a gente como corretor que vai dar o atendimento para o cliente, a gente precisa entender qual é esse perfil para entender a expectativa que o cliente tem também no nosso atendimento. Você falou uma coisa muito legal, Felipe. Nós precisamos entender o perfil e a expectativa do cliente. Isso para você, corretor. Você está tão preocupado em fazer a venda que você não se preocupa com isso. Ok? Então, tem alguns corretores, não vou dizer que é todos, que atendem o cliente dele como se fosse um médico do INSS. Tá? Então, ele quer passar o remédio e vamos para o próximo. Quer passar o remédio? Vamos para o próximo. E eu falo que ele está acostumado a receber tanto lead, que parece que ele ganha por receita. A fila tá grande, eu preciso tirar. Tá? Então, não é bem assim. É o que você falou, precisa fidelizar, precisa entender a expectativa. E não é quantidade, é qualidade. Sim. Se eu fosse pedir uma dica pro Luiz agora, se eu estivesse entrando no mercado agora, porque assim, somos apaixonados pelo mercado imobiliário, temos vários amigos que também são, mas eu entendo que as pessoas entram no mercado imobiliário, cara, por dinheiro. Eu vou entrar porque essa é uma profissão que me proporciona altos ganhos. Depois, as pessoas que se mantêm e fazem muito pelo mercado imobiliário, geralmente são as pessoas que se apaixonam por isso e pelas transformações que a gente vê nesse mercado, né? Qual é a dica que você pode dar pro cara que entrou para ganhar muito dinheiro, mas antes dele pensar na venda, ele olhar pro cliente, entender a necessidade? O que você pode falar para esse corretor que está iniciando agora? Primeiro, eu diria que ele está certo, é uma profissão que dá muito dinheiro, tá? Nós estamos certos, a gente sabe que é uma profissão que tem que trabalhar muito, mas o que eu falaria que ele tem que cativar as duas partes, comprador e vendedor, e só tem um modo de cativar. Fidelizando. E só tem um modo de fidelizar, entendendo os porquês. Por que você quer comprar um imóvel nesse bairro? O que você já viu? Por que você já não comprou? Quanto você quer pagar? Como você vai pagar? Ou seja, aquele questionário normal, ou seja, de qualificar o comprador. E outra, eu vejo isso muito, Felipe, acho que você também. O corretor quer vender o imóvel que ele conhece. Não que, na verdade, atenda a necessidade do cliente. É o que eu falo, não é o que você quer vender, mas o que o cliente necessita. Tipo, Luiz, eu quero comprar uma casa-térrea. Entenda por que ele quer uma casa-térrea. Será que ele tem, na verdade, algum parente que está numa cadeira de roda? Ah, mas só tem um degrauzinho. Tá bom, mas se o degrauzinho for para um parente que está numa cadeira de roda, é um degrauzão. Seu Felipe, por que o senhor quer uma casa-térrea? E deixa ele falar. Corretor acha que o bom vendedor é o que fala muito. Não. Não. O bom corretor é o que escuta muito e faz a pergunta precisa. É o aluno. Tem que escutar muito e fazer perguntas inteligentes. Sim. Tá? Outra coisa que eu vejo muito, Felipe, é criar uma intimidade muito rápida. Sabe, tipo aquele, já começa a chamar o cara de corintiano, e aí careca, e aí Bárbara. Não é por aí, amigão. O cara não é teu amigo. O cara tem que entender que você é um profissional e vive daquela profissão. Você não está lá, você está lá para atendê-lo. E você tem outros clientes para atender, não é só ele. Então eu acho que, eu costumo falar que eu puxo com uma mão e seguro com a outra. Eu tenho que ser teu amigo, mas você tem que sentir que tem uma barreira aqui, Sim. que separa nós dois. Então, o que eu falaria para o novo corretor? Dá para ganhar muito dinheiro? Sim, desde que você trabalhe com uma grande minoria.
Essa grande minoria, literalmente, ele ganha nos detalhes. Ele vai conhecer o imóvel, ele vai conhecer o proprietário, ele conhece o comprador, não sai dando tiro que nem um macaco com uma metralhadora na mão, ele é um sniper, ele economiza munição, o tiro que ele dá é certeiro, se especializa. Tem corretor que quer fazer tudo, pô. Corretor quer fazer galpão, fazenda, se especializa, escolhe um nicho de mercado. Mas por quê, capitão? Porque quando você escolhe um nicho de mercado, como a própria palavra fala, você é especialista naquele bairro, especialista naquele tipo de imóvel. E com o tempo, os colegas da imobiliária vão te procurar. Para fazer parceria. Felipe, você é forte lá em tal lugar, vamos dividir comigo? Pô, você é melhor do que você ir subir, por exemplo, a Serra da Cantareira, que nem o GPS funciona, e ficar batendo a cabeça, pega um corretor que entende de serra e divide o dinheiro. Então, de novo, se especialize, crie nicho, entenda o cliente, na verdade, não como um modo de ganhar comissão. Um cliente que você quer atender, goste de pessoas. Ô Luiz, muito bom, muito bom. Eu falo para a galera que acompanha aqui que é muita coisa bacana que sai daqui. Às vezes o corretor ele não para ouvir um podcast que pode mudar o dia dele, mudar às vezes o jogo do negócio dele, que né? Diga-se passagem, né, Felipe? No trânsito ele pode pôr escutando. O Luiz demorou 2 horas para chegar aqui, dava para apresentar 2 episódios desses. Né? Não tem essa, não tenho tempo. Sabe, não tenho tempo. Pô, põe no carro, né? Vai escutando no trânsito, Sim. para, depois continua. Ô Luiz, me conta um pouco qual que é a operação hoje da Mirante, além de Portugal e Orlando. A Mirante, desde o começo, Felipe, a razão social dela não é imobiliária. Podia ser Mirante Imóveis, Mirante... soluções imobiliárias. Então, a minha operação, ela atende tudo do mercado imobiliário. Tudo do mercado imobiliário, capitão? Como assim? Consórcio, seguro, administração de imóveis, lançamento, venda de usados, aluguel, ou seja, tudo do mercado imobiliário eu faço. Tá? Mas hoje você está Zona Norte? Eu sou. Lembra aquilo que eu falei há 5 minutos atrás? Sim. Eu estou nichado. Eu sou, me faltando modéstia, a maior imobiliária da Zona Norte. Eu tenho 6 agências. 6 agências e tem uma em Guarulhos. Tá bom. Para mim, eu puxo Guarulhos para que fosse meu, Zona Norte. Eu tenho 5 na Zona Norte e 1 em Guarulhos. E aí você tem uma operação em Portugal e uma operação em Orlando. Orlando, Miami Beach, Boca Raton e Orlando. Lá eu tenho uma parceria, tenho um parceiro lá fora, e em Portugal a operação é própria. Legal. E o que o Luiz pode trazer de diferença desses mercados? Eu falo que independente dos idiomas, eu aprendi a falar 3 vezes. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na Flórida, o MLS. Um cadastro único que não tem essa de tua imobiliária tem um imóvel, na minha imobiliária não tem. Todo mundo tem os mesmos imóveis. Sim. Tá? Então, para nós que estamos acostumados diferente, a gente esconde nossos imóveis. Para mim foi uma escola. Segundo, que é muito normal o comprador ter seu corretor e o vendedor ter seu corretor. Então a gente até brinca que a comissão é 3%. Sim, a não ser que você tenha as duas partes. Eu visitei com um corretor lá que ele já falava em 3%, até perguntei mais por quê. Ele falou, não, porque aqui a gente já conta com a metade da comissão. Quando nós começamos lá, é até legal contar isso, Felipe, a gente, sabendo disso, a gente começou a Flórida de modo diferente. Como assim, capitão? Nós fomos nas construtoras, vendemos para construtoras o que era a Mirante na Zona Norte, começamos a trazer a construtora para São Paulo. Então a gente fazia eventos que chamava Miami Open House, aí vinha alguém da construtora, trazia 3, 4 produtos e nisso a comissão nossa melhorava muito. Porque eu não participava do MLS, a comissão era toda direta. Minha. Tá? E era engraçado nesses eventos, a última coisa que a gente fazia era querer vender imóvel. Como assim, capitão? Eu tinha uma pessoa falando sobre cidadania, eu tinha uma pessoa falando sobre abertura de empresas, imposto de renda, eu tinha uma pessoa falando sobre envio de dinheiro, como enviar dinheiro, como trazer dinheiro, eu tinha uma pessoa... Vários profissionais, cada um falando na sua área. Sem falar de imóvel. Sem falar de imóvel. No intervalo, a gente fala, olha, aqui está fulano de tal, da construtora tal, que está construindo 2 empreendimentos. Nós vamos passar rapidamente. Se alguém quiser saber mais, na saída tem corretores com material lá. Quando nós falamos isso, é engraçado, Felipe, os donos das construtoras nunca acharam que a gente ia fazer esse tipo de venda. Ficaram surpresos quando pessoas compraram um imóvel, muitos sem falar inglês, muitos que não tinham ido na Flórida e hoje estão em imóveis lá e nem conhecem o imóvel.
É o que eu falo, a garantia somos nós, né? Sim. O cara confia no Felipe e o cara confia no Luiz da Mirante. Tá? É muito legal o que você falou, que vocês trouxeram um evento. Nós invertemos. É um evento com as maiores dúvidas de quem deseja morar lá fora. Cara, então eu quero morar lá fora, mas como que é para eu abrir uma empresa? Como que é para eu levar um dinheiro? Como que é? Aí você trouxe uma solução... Por que eu abro uma empresa? Por que eles abrem a empresa? Por causa, a gente explicava, você abre a empresa porque o imposto causa mortes, é muito pesado, quer dizer, tudo explicado. Aí o cara fala assim, tá, agora eu já sei tudo isso. Perdeu os medos. Mas como que eu faço agora para morar lá? Agora, para morar lá, eu também consigo te ajudar aqui com uma solução. Não, e sabe o que era engraçado, Felipe? A pessoa saía de lá e falava, Luiz, foi o primeiro evento que eu fui desse tipo que eu não tive a sensação que queriam roubar minha carteira. Cara... Queriam me vender alguma coisa, né? Queriam bater minha carteira, pô. Foi o primeiro evento que eu saí, porque se uma venda no Brasil é demorada, não sei quanto demora aqui, mas na Mirante demora aí 120 dias, mais ou menos, tá? Uma venda lá fora demora muito mais, tá? Até porque se você imaginar, quando o cara vai, as crianças querem ir no parque, a mulher quer fazer compra, para você conseguir levar o cara para ver um imóvel, cara, tá? É o cara que vai para passar 20 dias no mínimo, né? Você entendeu? E que resultado, às vezes não é na primeira viagem. Aí ele vai, vê com o corretor, volta para pensar, e o corretor daqui aperta um pouquinho mais, aí volta lá, aperta um pouquinho mais. Não é uma venda assim, ó, tá? Então é uma venda demorada. Ô Luiz, e o cara de Orlando é um cliente, o cara de Miami é outro e o de Boca Raton é outro, né? Totalmente. Você falou tudo. Tá? São perfis totalmente diferentes. Né? E é engraçado nesses anos, Felipe, todo mundo pensa que Orlando só tem parque. Orlando tem muito mais coisa do que parque. Tá? Concorda com o que eu tô falando? Sim. Então, é muito engraçado isso. Aí você começa a conversar, sei lá, tem boas faculdades, tem golfe, tem um monte de coisa. E às vezes a pessoa nem imagina, porque só lembra do Mickey. A única coisa que ele lembra é do Mickey. Não, eu tenho um amigo meu, Porcel, ele mora lá, e ele vive falando, Felipe, quando você voltar pra cá, a gente precisa marcar pra andar de moto aqui e tal. E eu falei, pô, legal. E os parques, como tá? Ele falou, cara, nunca fui no parque. Incrível que pareça, eu moro aqui e nunca fui. E o que o brasileiro gosta de escutar, a gente fazia, Felipe. Você compra teu imóvel comigo, geralmente dava 20% da entrada, o restante financiado com juros pequenininho, e eu alugo o teu imóvel, eu pago tua prestação, te sobra dinheiro no bolso e você ainda usa o imóvel 15 dias por ano. É música. E aí eu mostrava que esses 20% que ele deu para entrada, com 7 anos de casa nessa brincadeira, os 20% se pagou. E são uns baitas de uns imóveis, né? Eu visitei lá, eu tive a oportunidade de visitar os condomínios, cara, coisa assim muito bacana mesmo. E quem comprou, nós estamos lá 13, 14 anos, Felipe, hoje agradece. Ele ganhou na cotação do dólar, ok? Vendi lá com dólar 1,85, 2, 2,30. O cara tá sorrindo à toa. Ele ganhou na cotação e ganhou na valorização. Foi outra coisa que aconteceu naquela região. A pandemia fez a valorização, sumiu o imóvel e o preço foi lá para cima. Legal. Ô Luiz, os Estados Unidos eu conheço, então conheço algumas coisas lá. E sei que de tecnologia eles são bem avançados, questões de parceria. E, cara, Portugal eu ainda não conheço. Tá na minha lista para visitar, para conhecer, inclusive, o mercado imobiliário. Nós vamos fazer um café imobiliário lá, hein? Bora. Com o Guilherme. Vamos juntos, então. Bora. Mas eu escuto que algumas coisas em parte de tecnologia lá ainda é um pouco mais atrasado. Então a gente tem Estados Unidos, Brasil e Portugal. Como que é para você essa... De novo, vou falar, eu aprendi a falar de novo. Quando cheguei em Portugal... Eu nunca esqueço. O que o nosso corretor está fazendo? Tá mandando um imóvel para Congênere. Como assim? Passando imóvel para Congênere? Luiz, fica tranquilo, capitão. Fica tranquilo. Aqui funciona assim. Eu falei, como aqui funciona assim? Aqui o corretor em Portugal, quando ele faz uma captação, e a captação não serve para dentro do escritório, a primeira coisa, eles têm grupos que não é de WhatsApp, que lá não se usa o WhatsApp. Sim. É importante você saber. É lá até engraçado, né? Não usa o WhatsApp. Muitas pessoas deixam... Como assim não usa? Não usa o WhatsApp, certo? O que acontece? A gente passa para os colegas. Eu falei, mas sem uma exclusividade, sem um T... Não precisa. Aqui a gente se respeita e funciona muito bem. Digo até mais. Aqui a gente tem uma máxima. Falei, qual é a máxima? Meu primeiro cliente é meu colega de trabalho. Adorei isso. Adorei. E funciona. De cada 10 negócios que a gente fecha em Portugal, 7 são com parceiros. Estou lá há 4 anos, nunca tomei um chapéu. Isso a gente diz que é cultura
do país, cultura do mercado? O que a gente pode entender? Eu diria que é um misto. Primeiro, tem muita rede lá. Tá. Tem Remac, Centro de 21, Era, KW, tem muita rede. Então ele já tem esse tipo de pensamento. As americanas, né? Ele já tem esse tipo de pensamento. Segundo, que na verdade, apesar de ser um país, todo mundo se conhece. Então, literalmente, se você pisar com um, você se pisa com a categoria inteira. Tá? Então, eu diria que funciona literalmente o fio de bigode. Legal. Agora, tem coisa que é engraçada. Não pode responder o e-mail no mesmo dia. Mas por quê? É falta de educação. Mas como é falta de educação? Você tá brincando. Eles têm o ritmo dele. Eles têm o ritmo deles. Se responder muito rápido também eu não quero. É falta de educação. Brasil, a gente tem que falar que o cara tem que responder rápido. Lá se responder rápido... Não, agora durante nós estamos aqui se bobear respondendo. Lá não. Falei, como não? Não pode responder no meu... Falei, por quê? É falta de educação. Então tá bom. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, não tem jeito, pô. É por isso que eu quis fazer a pergunta, porque você está em vários mercados e você tem ensinamentos diferentes. Não, mas outra coisa que é engraçada, Felipe, se você perguntar, Luiz, você quando começou a Mirante há 37 anos atrás, eu tenho 42 de corretagem e 30 de 7 de Mirante. Você imaginava ir para a Flórida? Não. Por que você foi? Você imaginava ir para Portugal? Não. Por que você foi? Porque o cliente me pediu. Tá. Eu falo que no Brasil tem o efeito manada. Tem uma época que todo mundo queria Campos Jordão. Uhum. Hoje, não mais. Tinha uma época que todo mundo queria Riviera de São Lourenço. Hoje, não mais. Teve uma época que todo mundo queria Flórida. Depois da bolha, que não era bolha, a gente sabe bem a história, todo mundo queria ir para lá. E depois, uns 4 anos atrás, todo mundo queria ir para Portugal. Então, para que eu fui? Justamente para atender meu cliente. Tá? Eu parto da prisma que se eu deixo meu cliente procurar uma congênere, pode ser que ele não volte mais para mim. Então, em vez de ele procurar outra congênere, eu vou lá e faço a jogada para ele. Sem contar que ele lembra imóveis ou falar com a Mirante. É o que a gente falou de concorrência, é tudo que chama a atenção do meu cliente. Se eu deixar outra coisa chamar a atenção, eu estou perdendo meu cliente. É isso aí. Agora, engraçado, desculpa, Felipe. Eu nunca imaginei que cliente de Portugal queria comprar no Brasil. Com qual intuito? Investimento, moradia? Dinheiro 6 vezes mais forte, 5 vezes mais forte. Então tem gente que lá, por exemplo, tem 300 mil euros, que aqui é 1,5 milhão. Então tem gente levando o cliente, mas não estão trazendo. Eu acabei fazendo venda Brasil-Portugal e Portugal-Brasil. E agora você acompanha a rede social que eu sei, a bola da vez para o americano é Portugal. Então a pessoal que está na Flórida quer comprar Portugal. Então eu nunca imaginei que esse triângulo ia andar para todos os lados. Ele está andando para todos os lados. Eu fiz essa mesma pergunta para o Carnicelli e vou fazer para você também. Você falou aí, cara, muito tempo foi Miami, Flórida ali, Portugal agora. Você acha que deve vir algum outro lugar aí para a gente olhar como investimento, como destino? Eu acho que Dubai. Já tem muito corretor trabalhando. Mas com qual finalidade? Investimento e talvez ser feito manada. Infelizmente, o efeito manada no ser humano funciona. Eu nunca fui pelo efeito manada. Eu gosto de andar na contramão. Todo mundo está vendendo, eu gosto de comprar. Quando todo mundo está comprando, eu gosto de vender. Mas a grande maioria não é assim. O cara tem um barco, eu quero comprar um barco. Por quê? Porque todos os meus amigos têm barco. Sim. Mas o cara não tem nem a carta de horais. Tá? Então, Dubai eu vejo que existe um movimento até de pessoas indo entender o mercado. Estão falando em Espanha e tal, mas eu acredito... Luiz, você aposta uma coisa? Seria Dubai. Minha aposta. Legal. Luiz, existe eu até ouvi você falando lá no modo avião do Rodrigo, né, do Werneck, que eu achei muito legal. E se puder compartilhar aqui com a gente também a questão das viaturas, né? Como que funciona aí essa questão das viaturas do Luiz? Das plaqueiros? É muito legal, pô. Na verdade, eu aposto muito em placa. Eu não sei se você faz essa aposta também, sim, mas 1/3 dos meus clientes ainda vende placa. E eu falo que o cliente de placa é um cliente mais quente. Ele já gostou da rua, ele já gostou do imóvel, já gostou do bairro. Então, hoje eu tenho 4 viaturas que atendem, na verdade, as minhas 6 agências. Todo dia eles saem para a rua com um relatório de placas, fotografa todas as placas, me manda para o WhatsApp todas as placas e muitas vezes eu pergunto, por que colocou uma placa aqui se podia ser uma faixa? Por que não colocou a placa mais para cima? Por que não colocou a placa mais para baixo? E a gente acompanha literalmente o trabalho e com isso eu consigo mapear a Zona Norte, Felipe. Se você andar na Zona Norte, se você imaginar 800 placas por mês, é difícil você andar na Zona Norte que não tenha 2 placas minhas. Não estou falando nenhuma, estou falando 2.
Zona Norte, cara, quem conhece, eu conheço e realmente é mirante bem carimbado na cabeça de quem entra na região, né? Me fala uma coisa, ô Luiz, por que Zona Norte? Você nasceu lá, já era da região? De novo, não escolhi, nasci, criei, estudei, mas eu não escolhi. Já muita gente me falou, poxa Luiz, por que você não vem para a Zona Sul? Por que você não... De novo, eu prefiro ser um tubarão na Zona Norte que uma sardinha em São Paulo inteiro. E na Zona Norte, tenho certeza que se teu corretor quiser fazer uma parceria na Zona Norte, ele vai falar, vou ligar para o Luiz. Sim. Tá? E nesses 40 anos de profissão, 37 anos de mirante, né? Você consegue trazer pra gente aqui qual um dos maiores desafios do Luiz? Tive vários. A gente costuma falar sempre a parte que deu certo. Tem que falar também as partes que deu errado. Com certeza tive muitos desafios, muitos medos. E eu sempre falo, Felipe, você é um felizardo que você tem um sócio. Eu não tenho sócio. Você, quando tem sócio, querendo ou não querendo, quer sair tomando chopp, ou seja, tomando um vinho, ou fumando charuto, vocês trocam ideia. Eu troco ideia comigo. Eu não tenho sócio. Tá? Então, tive muitas dificuldades, mesmo da época da Zélia, do Collor, que tomou todo o nosso dinheiro, me pegou bem no momento que eu estava construindo nossa sede. Então, tive vários momentos. Zona Norte foi invadida várias vezes por congêneres pesadas, sabe? Abiara e Lopes, quer dizer, várias pessoas tentaram tomar meu território, sabe? Se alguém achar que é fácil, eu falo, não é fácil. Eu falo que as dificuldades a gente não põe em rede social. Sim. Certo? Mas não é fácil, não. Cara, eu sei porque às vezes assim, você precisa conversar, trocar ideia de uma estratégia, às vezes você tá com uma ideia na cabeça, mas você fala, cara, eu preciso conversar com alguém para ver e realmente o sócio ajuda. Um sócio ajuda. Mas sabe o que é legal, Felipe? Eu diria que no mercado imobiliário existe algumas pessoas que a gente confia. Por exemplo, eu confiaria eu sentar com você trocar uma ideia. Eu com o Carnicelli, eu com o Guilherme Machado, que sou amigo pessoal, pro Paulo Angelim, N pessoas, que na verdade a gente às vezes marca um almoço e troca. O próprio Renato da Banib, conversa para chuchu. Sabe, eu acho que o nosso mercado permite que a gente consiga trocar ideia legal. Eu costumo falar sempre essa frase, Felipe. Se a gente jogar um dado nessa mesa, todo mundo vai ver um dado. Sim. Só que você vai ver um número, eu vou ver um número. Então, às vezes, na conversa, você fala, pô, Luiz, você não está vendo, mas aqui tem um número 2. Não estou vendo um número 6. Não, aqui tem um número 2. Tá? Então, eu acho que no mercado, a gente tem bons parceiros, bons amigos, bons colegas, que, na verdade, gostam de dividir com os demais os seus erros e acertos. A Cúpula, não sei se você acompanha, o Rodrigo sim, da Rodrigo, Cúpula. sim. O Rodrigo da Cúpula faz um trabalho muito legal. Incrível. Tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de estar lá no ICXP, que vai ter agora novamente no ano que vem. Acompanho o trabalho da Cúpula, do Rodrigo, e admiro muito o que eles fazem. Eles conseguem fazer isso. Eles fazem encontros a cada 3 meses, ou CXP, Insights. Né? Eu participo de todos, a grande maioria. E é engraçado, ele traz gente do Brasil inteiro. E aí você escuta um cara falando de Brasília, um cara falando de Goiânia, um cara falando de Vitória. Tá? Você fala, porra, os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. É engraçado isso. Isso te dá um certo conforto. Dá um alívio, né? Não é só comigo. Pô, problema com o corretor que, agora com a Covid ele acostumou a trabalhar em casa e não quer voltar. O problema é do corretor que não faz meta. O problema é do corretor que não preenche o CRM. Corretor que não gosta de olhar o funil. Corretor que não gosta de treinamento. Fala, porra, graças a Deus, não é só na Mirante, pô. Ufa, né? Graças a Deus. Cara, e é gostoso, eu acho isso legal, quando o Felipe me traz uma coisa que ele está fazendo na imobiliária dele e está dando certo, sabe? E com o coração aberto, Luiz, quiser experimentar, experimenta. Por exemplo, eu ganho muito dinheiro com Home Act. Eu ganho muito dinheiro com Home Act. Dentro da Mirante, eu criei, na verdade, um instrumento que eu chamo antecipação de venda. Tá? Então, imagina você colocar o imóvel para vender na Mirante e, na verdade, o que acontece? Eu te oferecer um cheque de 50% do bem. Como assim? Uma antecipação de venda. Eu tirei a palavra Home Act, tá? E dei a antecipação de venda. Eu ganho muito dinheiro com isso. Pouco corretor ganha dinheiro com isso. Tá? Então, o que acontece? Porque enxerga só a venda. Enxerga só a venda. Tá? Outra coisa que eu meço dentro do escritório, eu faço medições dentro do escritório que a grande maioria não faz. Eu faço, dentro da Mirante, a gente tem um negócio que a gente chama VVC. Capitão, o que é VVC? Velocidade de venda versus captação. Então eu pego esse imóvel
que vendeu hoje e eu vejo há quanto tempo ele entrou no sistema. Vamos imaginar que esse imóvel entrou há uma semana. O que você identifica? Estava no preço, foi um bom trabalho, eu chamo o corretor e parabenizo. Eu pego esse imóvel que estava há 7 anos no cadastro. Como é que esse imóvel ficou 7 anos no cadastro? Por que de uma certa hora ele mudou e conseguiu vender? Eu tento entender o trilho, o caminho. Então, ninguém mede o VVC. A gente faz isso aqui também. Tá? Esse ano na Mirante, eu apostei em mentoria. Você assistiu Billions? Sim. Não tinha aquela senhora que fazia mentoria, aquela morena? Uma psicóloga, uma psiquiatra? Sim. Eu pus isso dentro da Mirante. Chama Milena. Uma loira, você postou a foto com ela, né? Ela faz mentoria do gerente, do segurança, do corretor, da faxineira, da recepcionista, de todo mundo. Basta a gente sentir que precisa, vai para a mentoria. E quando ela não precisa sentir, a gente tem, na verdade, uma esteira de trabalho. Você vai trabalhar agora só com gerentes. Vão medir a qualidade de atendimento para com a equipe. Agora você vai trabalhar. O gerente pode pedir que trabalhe com o corretor. Acabou de perder a mãe, bateu o carro. Você vai... Então, a mentoria funcionou para chuchu. Luiz, eu vi que você postou uma foto falando exatamente sobre isso. Que eu também estava fazendo mentoria. Exatamente. Você colocou alguma coisa assim, o capitão também precisa de mentoria, alguma coisa. Cara, você tem 40 anos de mercado. Podemos dizer que dentro da linha de sucesso de cada um, você é um cara que tem sucesso. Por que o Luiz precisa de uma mentoria? Todo mundo precisa. Eu acho que é importante você, na verdade, fazer esse exercício. Aquele que achar que não tem nada para aprender, desculpa, não quero nem sentar na mesa com ele. Ok? Eu falo que eu odeio 2 pessoas, o vampiro e o pavão. O vampiro é aquele cara que só quer sugar e não te passa nada. Sim. E o pavão é aquele cara que se acha o bicho mais bonito da natureza. Eu tô longe desses 2 negócios. Então, o que acontece? O que eu aprendi com a mentoria, com a Milena? Eu tenho muita coisa para aprender. Tem muita coisa que eu vejo aqui de cima e ela me mostra, talvez aqui de baixo não é a mesma coisa. E o que ela me passou nesse ano, eu diria, não me puxando a orelha, mas me mostrando, poxa, você como gerente já olhou nesse ângulo? Não, tenta olhar nesse ângulo. Você como corretor já olhou nesse ângulo? Não. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício. E quando você tem um profissional que te ajuda, por que não? Mas por que você postou você fazendo mentoria? Porque eu acho que o melhor modo é o exemplo. Eu acho que não tem outro modo de você fazer uma liderança se não for pelo exemplo. Então eu tentei mostrar para todo o meu staff que o capitão também faz mentoria. Então você não se sinta humilhado, machucado ou perseguido por estar trabalhando pela mentoria. O capitão também faz. Não, show de bola, show de bola. Luiz, a gente está indo para o nosso final do bate-papo aqui. Já? Quase 1 hora aí de bate-papo. O que você pode deixar para nossa audiência? Vamos fazer replay. Bora. Isso daqui as portas são abertas, igual eu falo pro Gabriel Villarreal, a hora que quiser. Qual o grande aprendizado que você pode deixar aí para o mercado imobiliário, para as pessoas que já estão há muito tempo no mercado, se encontram aí acomodados, talvez no eu já sei de tudo. Qual que é a grande mensagem do Luiz da Mirante? Eu deixaria uma mensagem, talvez não nesse sentido que o Felipe me pediu, mas eu te falaria para você apostar em parceria. Tanto parceria interna como parceria externa, ok? Na verdade, quando a gente cria parcerias sérias, todo mundo ganha. E de novo, quando eu falo todo mundo, Felipe, não estou falando só nós profissionais. Estou falando o mercado, o cliente de modo geral. Então o recado que eu deixaria nesse nosso bate-papo de hoje é aposta em parceria. Legal. Com gente séria. E agora o recado, como eu posso dizer, a dica, não do Luiz da Mirante, mas do Luiz. O que eu falaria, Felipe? Faça tudo com amor. Tudo. E, na verdade, se preocupando com cada detalhe. A corrida você ganha no detalhe, nenhum ganha, na verdade, com diferença de horas. Então, o que acontece é de degrau em degrau que você chega lá em cima. Tá? Então, não queira dar grandes passos, sabe? Seja, na verdade, persistente, tenha disciplina, sabe? Tenha constância. Eu brinco muito. O médico às vezes fala, come uma maçã por dia. Aí o cara come 7 no domingo. Não adianta nada. Não adianta nada, sabe? Na verdade, sucesso é todo dia, toda hora, constância, persistência e disciplina. Pô, legal. Ô, Luiz, como eu falei, eu comecei falando que você é uma pessoa que eu admiro.
E realmente eu admiro porque eu vejo todos os dias que você posta lá. Se você ainda não segue o Luiz, tem a oportunidade de seguir, porque você posta muita coisa verdadeira. Como você disse, eu te fiz exatamente a pergunta para entender o porquê o Luiz precisa de uma mentoria, porque você é um cara que relativamente já poderia dizer aí que não precisaria de mais nada, porque você saberia tudo o que tem que fazer, mas você é um cara que está sempre aberto, buscando conhecimento, buscando ouvir novas histórias, buscando sempre melhorar, buscando sempre coisas boas para o seu time, coisas boas para a Mirante, coisas boas para o mercado. E compartilho com todo mundo. E compartilha com todo mundo. Então, cara, por isso que eu te admiro, por isso que você é uma pessoa que eu sempre quis aqui para trazer a sua história para compartilhar com a galera. E se você ainda não segue o Luiz, esse é um cara verdadeiro, um cara corretor raiz do mercado imobiliário e que não é um dinossauro que se fechou dentro da caverna. Ele é um cara que ele está todos os dias buscando evolução, mesmo estando há 40 anos no mercado imobiliário, mesmo tendo feito tantas coisas pelo mercado. Então, parabéns e mais uma vez obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês dividindo um pouquinho da nossa experiência e parabéns e sucesso. Ô Luiz, costumo perguntar para todo mundo, para você, água, café ou o vinho? Eu vou ficar com vinho. Galera, muito obrigado. Mais um episódio aí. Se você ainda não viu os outros episódios, corre lá, muita coisa bacana, acompanha a gente. E é isso aí. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.